Pronto, este é o ficheiro que nós vamos trabalhar. Nós vamos partir da base que tínhamos construído, nossos dados, nossa base de dados, que está aqui no problema dados da turma. Temos aqui várias variáveis que recolhemos a partir de um questionário que vocês preencheram pelo Google Forms. E agora vamos aproveitar, aliás, o trabalho para a sessão assíncrona era vir aqui e escolher uma variável qualitativa, fazer o mesmo trabalho que fizemos na sessão, e depois uma variável quantitativa discreta e fazer o mesmo trabalho. Agora, falta-nos analisar uma variável quantitativa, mas contínua. Ora, já tinha aqui, nós já tínhamos começado até a fazer, uma tarefa 3, que era pegar na variável altura. Pegar nesta variável e construir uma tabela de frequências simples e acumuladas da variável altura e obter as medidas estatísticas, quer usando os dados simples, quer usando os dados agrupados em tabela. Para dividir em classes, temos aqui uma das regras mais usada para sabermos qual é o número de classes que devemos obter ou devemos construir para a nossa tabela de frequências. Então, vamos abrir, que eu acho que ainda não tenho, vamos abrir aqui uma página de listas e folha de cálculo. Vamos, então, à nossa folha de cálculo, copiar a variável altura. Vamos fazer lá direito do rato, copiar. Vimos aqui a nossa folha de cálculo, lá direito do rato, colar. E vamos chamar também altura. Ora, vamos começar antes de, embora ali não tenha, mas antes de fazer a nossa tabela, calcular aqui alguns valores da nossa distribuição que possam ser úteis para definir as nossas classes, nossos intervalos. Vou calcular o mínimo, vou escrever mínimo, ficar aqui com uma legenda, mínimo. Vou calcular o máximo. Vou calcular a amplitude. Para ficar mais bonito, vamos pôr aqui um sombreado, uma cor. Para calcular o mínimo, vamos usar a função que nos dá o mínimo, portanto vai ser igual, é min, e colocamos a variável, a lista, neste caso, altura. Aqui vamos colocar o máximo, será igual a max de altura. E por fim a amplitude, que não é mais do que fazer a diferença entre a célula B4 menos a célula B2. Vamos agora escrever número de dados e o número, esqueci-me das aspas, número de classes. Coloquei de outra cor porque isto não são medidas estatísticas, são apenas para me permitir calcular ou melhor construir a tabela de frequências. O número de dados será a dimensão da lista altura. O número de classes, vamos espreitar à forma. O número K, que é o número de classes, será o menor inteiro
tal que 2 vontade da k dá maior que n. Ora, temos 12, 2 ao cubo dá 8, 2 à quarta dá 16, portanto será 4. Portanto, o número da classe será 4. Podemos usar o logaritmo que eu reconheço. Podemos? Usar o logaritmo na base 2. Podemos, sim. Que eu reconheço. Reconhece, sim. Só que depois temos que aproximar, não é? Fazer o teto disso. Portanto, o logaritmo. Eu já não me recordo bem. Vou à calculadora, porque ele aí já me dá direitinho. Mas eu podia escolher, julgo que primeiro vem a base, já agora ficamos a saber. Se eu fizer log e colocar na base 2,12. Será que é esta a sintaxe? Deixa eu ver se ele faz. Não faz nada, porque também eu esqueci-me do igual. Não. Não, da aproximação. Mas reparem que afinal é ao contrário. Primeiro é o argumento, depois é que é a base. Portanto, aqui será 12 e aqui é que é. E aqui é 2. Multiplicar aí por número decimal. Pronto, agora podemos usar aqui a função sailing, não é? Sailing, que é o teto disto. Ok. Claro que, por exemplo, os alunos, nós podemos fazer a fórmula, eles não sabem o que é que isto representa, não é? Pronto, então vamos dividir em 4 classes. O mínimo é 155 e a amplitude será 25 dividido por 4, 6 vezes 4, 7, por exemplo. Então, as classes aqui, nós podemos representá-las, mas ele não vai entender aquilo como classe. É apenas uma representação, uma legenda da classe, porque ele não vai saber lidar com isso. Portanto, vamos pôr aqui, vou puxar isto mais para aqui. A primeira classe será abrir aspas. Isto não é um intervalo, tá bem? Isto é um texto que eu estou a escrever só para ficar uma indicação. 155 a 162. Eduardo, peço desculpa. Nós não conseguimos, utilizando o inicial, escrever, entre aspas, o parênteses certo, depois juntar, no caso deste 155, é o mínimo da lista. Dizer que é o mínimo da lista. Estou a pensar, portanto, texto e a seguir associo ao texto um número. Vamos ver. Igual. Aspas, parênteses reto. Saio fora das aspas. Concatenar o I comercial. E agora ir buscar o mínimo, que é a célula B2. Depois concatenar. A seguir vim abrir aspas, vírgula, saio fora das aspas, vou concatenar o I comercial. E aqui já tem um problema, é que é o mínimo mais. Não sei se ele faz. Vou experimentar só para já assim. Só assim, só com a primeira parte. Para ver o que é que ele dá. Se ele aceita aquele... Ao fim e ao cabo estou a concatenar texto com números, porque aquela célula B2 é um número. Pois. Tipo de dados inválidos. Portanto, o que acontece é que este B2 ele não assume como sendo texto. Como é numérico, ele não faz esta concatenação. A concatenação só serve para juntar texto, é isso? O texto aqui na NSPire tem que estar entre aspas. Porque se eu escrever letras, se não colocar aspas, ele não... Certo, são variáveis. Sim, são variáveis, parâmetros, portanto, que podem ainda não estar definidas, mas funcionam como variáveis.
Portanto, agora posso, são quantas? 4 classes. Posso arrastar, ele vai ficar exatamente igual, porque não há aqui nenhum, mas pronto, sempre fica mais fácil agora. 162, 169, 169, 76. 183. Eu aqui posso escrever como classes, mas não vai servir para nada. Classe, só para ficar como etiqueta. E agora vamos mandar nspire ir a esta variável aqui à altura, esta lista, contar quantos estão entre 165 e 162. Portanto, agora vamos fazer aqui um igual, um cant if, abrir parênteses, vai contar a variável altura, vírgula, por aqui um bocadinho mais. E agora vamos tentar escrever naturalmente. Ou seja, vamos pôr 155 menor igual, ponto de interrogação, menor que 162. Vamos ver se ele aceita, senão temos que usar outra estratégia. Aceitou. Tem 4. Aqui é que poderemos usar as ferramentas de listas, portanto, usar aqui esta zona a cinzento, depois colocar uma expressão que gere logo os 4. Nós podemos fazer uma coisa assim deste género. Não sei se fica mais complicado, porque por vezes é melhor seguir o caminho que seja mais perceptível para os alunos, né? Porque eles, ao fazerem este tipo de construção, estão a mobilizar conhecimentos acerca de que é uma classe, como é que se separa uma classe, portanto, algumas, digamos, propriedades importantes quando estamos a juntar, a agrupar dados de uma variável quantitativa contínua. Não é só em si pelo procedimento e das operações que estamos a usar a tecnologia, pelo facto de depois ser fácil alterar dados e ver o efeito que tem na tabela, mas também para fazer com que os alunos mobilizem os seus conhecimentos e faça perceber isso. Ora bem, estava a dizer que podia então fazer aqui em cima. Se eu quisesse aqui nas listas, o que teria que fazer aqui era uma sequência. Portanto, aqui teria que ser uma sequência em que a expressão geradora era aquela que eu tinha ali. Portanto, a expressão geradora, Ctrl+T, será isto. Só que neste caso eu tenho 155 mais a amplitude da classe, que é 7. Mais 7 vezes uma certa variável pela capa. E aqui será 162 mais 7 vezes k. Portanto, os intervalos onde ele vai procurar começam no 155 a 162. Aqui também podia pôr 155, 7k mais 1, que era sempre mais 1 que aquele. Portanto, se eu quiser, até posso pôr aqui o mínimo, para pôr isto automático, em vez de estar aqui 155 se eu alterar os dados. Posso pôr aqui o mínimo, para esse caso convinha-me gravar aquilo. Eu já faço essa alteração e assim fica completamente dinâmico. Em que o k vai variar de 1, não, de 0 até 3. Não sei se deu para perceber o que eu estou aqui a fazer.
Portanto, esta expressão que está aqui, o termo geral da sequência, é a expressão que me gera o que eu colocaria em cada uma das células, que era contar na variável altura quantos elementos estão neste intervalo. Este intervalo definido a partir do primeiro em que somo a cada um dos extremos de intervalos um certo número de vezes a amplitude desse intervalo. Vamos ver como é que fica. Ok. 4, 3, 3, 2. Então 6, 12, que é o caso. Oh, Eduardo, porquê que o K vai até 3? Essa parte não apanhei. Porque começa em 0, não é? Porque para o primeiro intervalo eu não somo nada. Então eu tenho ok. 4 intervalos, vai até 3. Está bem, porque o primeiro não é nada. O primeiro não conta. Ok. Agora, eu podia, por exemplo, se quisesse isto menos dinâmico, é que não está dinâmico. Está dinâmico em função do valor que eu coloquei lá para o mínimo. Mas eu posso colocar aqui, gravar isto como variável. Chamo-lhe min ou m alt. Não posso chamar min, porque min já existe, já é uma própria função da máquina. E precisava também definir aqui a amplitude das classes. Nesse caso, teria que criar aqui uma outra célula, por amplitude classes, e dizer que a amplitude das classes era igual à amplitude da minha amostra a dividir por o número de classes. Eu tive que colocar o sailing, não é? Para depois. Sim, para ficar o sailing, isto. 7. E agora vou aqui gravar isto como amp C, só amp C, amplitude da classe. Então, assim fica completamente dinâmico. Portanto, se eu vier agora aqui, em vez de 155, ponho M alt, aqui ponho M alt, aqui em vez de ser 7, ponho amp C, e aqui ponho amp C, sendo que o amp C neste caso vai multiplicar por K mais 1, porque eu tirei dali o... Já não estou a partir do 162, mas estou a partir do 155. Claro que eu estou a pôr aqui a contagem, ou seja, o determinar a frequência absoluta de cada classe automático, mas as próprias classes não estão automáticas. Portanto, se eu agora alterar aqui, ele ajusta aqui, só que não ajusta aqui as classes, porque isto foi manual, é um género de etiqueta. Olha, mas se nós fizéssemos aí uma batota e usássemos duas colunas para escrever a classe, em que na primeira escrevemos os termos esquerdo e na segunda escrevemos direito. Sim, sim. Podíamos, sim senhor. É uma estratégia. Até para depois, para determinarmos a marca da classe à gente. Sim. Podia ser, sim senhor. Colocar o limite inferior e o limite superior de cada classe. Ora, aqui é a frequência absoluta. F ABS. Agora vamos para a frequência. Podemos fazer primeiro a absoluta acumulada. F A cum. F A cum, a frequência absoluta acumulada. Vamos usar a função que já nos dá acumulada. Portanto, se bem nos recordamos, é cumulative sum. Okay. Portanto, é a cumulative sum do F ABS.
Podemos só mostrar a fórmula da frequência absoluta, da absoluta ainda só, por favor, desculpe. Obrigada. Ora, vamos para a frequência relativa. A frequência relativa, vou usar aqui as listas, que é mais fácil. Vou dizer que é a frequência absoluta a dividir pela dimensão. Por acaso ela já está aqui, que é 12, mas eu não dei nome de variável a este valor. Vou fazer a dimensão da lista altura. E como eu quero isto em decimal, vezes 1.0. E agora a frequência relativa acumulada. Ora, outra vez, cumulative sum. Cumulative sum. Abrir parênteses. E é só uma cumulativa. Aqui um espaço a mais. É só uma cumulativa da f relativa. Eu vou guardar o ficheiro com gravar como. Vou acrescentar gravação, nonação. Vou acrescentar aqui um S e vou enviar para o bate-papo para quem quiser aproveitar já o ficheiro com este trabalho feito. Ora, vamos agora para, temos aqui já representado, agora para construir as medidas estatísticas pelos dados simples, pelos dados que estão aqui, não precisamos nos preocupar com esta questão daqui as classes estarem como etiquetas. Se quisermos usar as medidas estatísticas desta variável, mas usando os dados agrupados, e aqui tenho interesse fazer estas duas coisas, porque na verdade quando nós agrupamos os dados em classes para uma variável quantitativa contínua, estamos a perder informação. A informação fica mais fácil de ver e de tratar, mas estamos a perder informação porque os valores não sabemos exatamente como é que estão distribuídos em cada intervalo, em cada classe. Então, para fazer esse cálculo, vamos ter que marcar a marca da classe. Vamos ter que representar aqui. E eu vou aproveitar a sugestão da Ana, que me pareceu muito interessante, e vou fazer 3 listas, uma para o mínimo de cada classe, outra para o máximo e uma para a marca. Portanto, vou inserir aqui coluna, inserir coluna. Aqui vou pôr o limite inferior, limite superior e aqui a marca.
E neste caso podemos usar uma forma para definir os valores do limite inferior de cada intervalo. Então aqui vai ser uma sequência em que começa no mínimo, que nós chamamos M altura, este valor, 155, mais K vezes a amplitude, que eu acho que foi underscore class, vírgula para K, vírgula de 0 até 3. Também aqui o 3 podíamos dizer que era menos um que o número de classes. Se eu tivesse designado aqui como uma variável, seria o valor desta variável menos 1. Ou então até posso usar a célula B10. Posso dizer que é B10 menos 1. B10 menos 1. O que é que eu me enganei? O argumento tem seu nome de uma variável. O nome é uma coisa, um algarismo. O que é que está aqui de mal? Ele assumiu este K como sendo a coluna K. E o K quer que seja um parâmetro. Mas continua a dar erro. Será por causa do B10? Pode ser, mas é estranho. Ele põe aqui as parentes retas no Pois K. é. Na coluna que faz como Então, se a variável da sequência está aí, Vou tirar o B10 e vou pôr. Será que ele não aceita uma referência a uma célula? se calhar. Vou pôr 3. E é mesmo. Não aceita-se. Tinha que gravar então como uma variável aqui. Ora, para o limite superior vou aproveitar esta forma e só tenho que acrescentar aqui, em vez de ser K só, é K mais 1. A marca da classe é o valor médio destes dois. Vamos experimentar se ele aceita o valor médio de duas listas. Desconfio que não. Vamos experimentar, já não me recordo. L sup. Será que eu fizer L sup? Não. Portanto, não deixa fazer assim. Mas nós não nos damos por vencidos e vamos na mesma recorrer às listas. Ora, então vamos fazer uma sequência. Vamos fazer aqui uma sequência. Da média entre que valores? O valor que está na lista L inferior na posição, posso pôr I agora, I, viro, eu aqui nem vou fazer a média, vou fazer mais fácil, em vez de dar a média, vou fazer a soma de dois valores e dividir por 2. Mais limite superior, também na posição I, a dividir por 2. Sendo que este I começa em 1 e vai até 4. Ao fim e ao cabo, o que esta instrução vai fazer é, vai primeiro substituir o I por 1 e vai fazer o elemento na posição 1 da lista L inferior, que será o 155, mais o 162, divide por 2 e assim sucessivamente. Mas se calhar, Eduardo, também se podia fazer Há aqui um L parênteses a mais mais L. aqui, assim, não é? E esse 4 não fica com classes.
este 4 é porque eu tenho 4 dados, não é? Tá, vai desde Sim, o 1 mas, até ao 4. certo, mas se nós tivéssemos ali o número de classes na coluna B, o número de Sim, classes sim. com Mais uma variável, vez, ficava como variável, sim. Sim. Já é para a terceira vez que podíamos ser usado isto como variável, não é? Vou pôr aqui N Sim, classes. pois. Portanto, significa Esta. que aqui, neste 3, podia pôr N classe menos 1. Já agora Uhum. fica tudo dinâmico. N classes menos 1. Vou copiar só este bocadinho aqui. Ctrl C. Enter. Ok. E vou aqui neste fazer igual. Onde é que está? Aqui. Ctrl V. Enter. Enter. E aqui também era este 4. Ctrl V. Só que aqui era uma classe, não é? Uma classe menos 1. Querem que mostre alguma forma? Vamos gravar. Estava nessa aí. Uhum. Se podia fazer uma lista mais a outra e dividir-se por 2, ou multiplicava-se por 1/2. E ele Não é nada. aceita? Aceita? Acho que sim. Vou experimentar aqui Mas nesta. Diz aí à parte. L underscore inferior If. mais. Falta um parede, mas depois coloco. Falta parênteses no início. L underscore super. Não posso fazer. Aceita, senhor. Certo. Depois divide-se por 2. Ok, portanto aqui podemos fazer assim. Dividir por 2. Ele tem que se multiplicar por 1/2. Mas dê na mesma. Neste caso não, porque já eram números decimais. Eles já estão como Exato. decimais. Portanto, aqui então podemos fazer muito mais facilmente. Portanto, aqui a dica do José Paulo. Ctrl V. Ok. Agora tem 2 iguais. Pegar isto. Não era verdadeiramente apagar a. Vou gravar. Como entretanto entrou agora a Leonor, eu vou voltar a pôr no bate-papo o documento no ponto em que estamos agora. Olha, Obrigada, Eduardo. Obrigada. Boa tarde. não tem mal. Aí lá vai eu. Eduardo, diga-me uma coisa, eu no meu computador não tenho aquelas setas de page up e page down a funcionar. Quando eu quero selecionar uma coluna completa, como é que eu faço sem essas sem É essa? ir com a setinha do computador, com aquelas setinhas para cima e para baixo. Pois só que elas não funcionam. É isso que eu estou a dizer. Essas teclas no meu Ah. computador não funcionam neste momento. E o rato tem aquele scroll, aquela rodinha do meio? Não, porque eu uso o rato do Tapete? teclado. É o Do tapete ou é teclado. aquele pontinho que tem lá no meio? Aquele retângulo que tem aqui no teclado do computador. Certo? O meu rato é isso. Mas também está para deslizar com o dedo. Pois, Não tenho isso para tem lá deslizar. direito que o rato não deixa selecionar a coluna? Não me Eliminar deixa. variáveis, dimensionar. Não, por acaso não sei. Olha, eu tive que fazer esta parte agora à frente, porque não consigo inserir célula. Pronto, Inserir. mas podemos ir aqui ao menu. Se for inserir coluna ou inserir célula, podemos ir aqui. Está aí, ok. Inserir célula, linha e coluna. Portanto, Certo, agora para selecionar na totalidade uma coluna ou isso não sabe, não é? está aqui também. Na ações, selecionar linha ou coluna. Ok. Obrigada Está no pela menu. atenção. Desculpa. Ok, obrigada. Não me tinha apercebido. Obrigada. Ok. Vamos agora, talvez, à parte mais interessante, ou pelo menos que é interessante trabalhar, que é fazer o cálculo das medidas estatísticas usando os dados simples e os dados agrupados, para ver que realmente há
uma perda de informação e os valores não são iguais. Consoante nós usamos uma coisa e outra, não são iguais. Nós vamos aqui à frente, nós já sabemos que não podemos fazer por baixo, porque estamos a afetar as listas. Se não tivesse usado aqui a funcionalidade da lista e se tivesse usado só funcionalidades da folha de cálculo, não tinha problema, que era o que se faz no Excel. Aqui na NSPy temos de ter esse cuidado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a média. Vamos colocar aqui a mediana. E vamos colocar o desvio padrão. Aqui vou pôr os dados simples. Vou pôr só simples. Simples. Aqui agrupados. Pronto, para os dados simples já fizemos na última sessão, portanto aqui vamos usar o min da altura e multiplicar por um ponto, que é para mudar a decimal, caso não seja um número inteiro. Aqui para a mediana, é mediane, abrir parênteses, altura. Ups, esqueci-me do igual. Igual. E o desvio padrão. ST dev pop. Isso. Só tínhamos que procurar aqui. Em estatística, não, em dados, preencher, literal, operações com listas. Provavelmente devíamos ter que ir ao catálogo, porque não deve estar aqui disponível. Procura do desvio padrão populacional. Portanto, ST dev pop de altura. Vezes um ponto. Eu vou arrastar, porque depois só tenho que fazer aqui umas ligeiras alterações. Portanto, temos então a média das alturas, tendo os dados todos, simples. Temos a mediana e temos o desvio padrão populacional. Agora, para dados agrupados, vou querer a média. Vou usar a marca da classe, a marca, e a frequência absoluta, FABS. Vou copiar esta parte aqui de dentro, estes argumentos da função. Portanto, ao colocar dois argumentos, ele assume como o primeiro sendo a variável e o segundo sendo a frequência absoluta. Por acaso a diferença não é muito, embora é muito relativo dizer se 2 décimas ou cerca de 2 décimas é muito ou pouco, tudo depende do que estamos a falar. Aqui são 5 décimas. E aqui são sensivelmente 6 centésimas no desvio padrão. Mas na realidade o que nós sabemos é que estas medidas estatísticas são as medidas dos dados, correspondem aos nossos dados, e estes são aquelas que correspondem depois de eu ter agrupado os dados. Ora, e agora podemos aqui trabalhar com os alunos, temos aqui um potencial imenso,
trabalho com os alunos de discussão o porquê. Primeiro, ouvi-los, até antes de calcular, por exemplo, para os dados agrupados, perguntar se eles acham que vai dar o mesmo ou não vai dar o mesmo e porque é que acham e porque não. Criar aqui alguma discussão sobre isso. Ups, bateria fraca, desculpa, deixa-me ligar aqui. Depois de calcular, tentar perceber o porquê deste desvio e qual será o máximo do desvio que nós teremos entre a média, por exemplo, dos dados simples e os dados agrupados. E isso relacionar com o facto dos elementos que temos nas classes estarem a ser considerados, estes 4 elementos, por exemplo, estarem a ser considerados ambos como 158,5 e eles poderem estar todos distribuídos à esquerda, ou seja, inferiores a 58,5 ou superiores, e nesse caso estar a usar um valor que é superior ao dos dados. Aqui no nosso deu-nos um valor superior, o que quer dizer que nesta distribuição destes dados pelas respectivas classes acaba por haver dados superiores à marca, mais superiores à marca do que inferiores, e por isso é que dá um valor superior. Pronto, e pode fazer aqui também a alteração dos dados para encostá-los, por exemplo, para ver qual é o maior desvio entre a média dos dados agrupados para a média real, para a média com os dados simples. Fazer com que todos estes dados estejam, por exemplo, encostados ao limite inferior das várias classes ou ao limite superior, e seria o erro máximo que eu tinha para, por exemplo, a média. Assim como para o desvio padrão. Pronto, e aqui tínhamos um trabalho de discussão e de exploração da importância dos dados simples e dos dados agrupados. Alguma questão que queiram colocar? Alguma forma que queiram ver? É possível ver a forma do desvio padrão dos dados agrupados? Obrigada. Ora, vamos agora então para a representação. Já sabemos também, já vimos isso na sessão anterior, que eu posso construir, posso obter todas as medidas estatísticas de uma dada variável usando de imediato a ferramenta que me dá a estatística de uma variável. Vamos ver aqui a menu, vier aqui a estatística, cálculo estatístico, estatística de uma variável, estamos ainda a trabalhar com uma variável apenas, estatística de uma Também, Sim. desculpa, também é interessante verificar as diferenças possíveis. Estatística de uma variável, número de listas será uma. Ora, eu vou começar com os dados simples. Os dados simples é a variável altura. A lista de frequências é 1 para cada um dos elementos, não são os dados simples, cada um tem um valor. Aqui está-me a dizer que o resultado vai aparecer na coluna P, ou seja, vai aparecer aqui. Portanto, ele ocupa sempre duas colunas, uma para colocar as etiquetas e outra para colocar os valores. Pronto, temos aqui a estatística com os dados simples. Está por aqui alguns a média, está aqui a média, que dá igual àquela, obviamente. Também está aqui o desvio padrão populacional, que é este. Este é o desvio padrão amostral. E agora ao lado vou colocar o mesmo cálculo, mas recorrendo então aos dados agrupados. Portanto, voltamos lá, estatística, cálculo estatístico, estatística uma variável. Também só temos uma lista. Vamos dizer que a lista agora é a marca das classes, marca, e a lista de frequências agora não é 1, mas sim a frequência absoluta. Vai colocar na coluna R e na coluna S. Ok? Pronto, e cá está o
que nós tínhamos visto ali. A soma dos dados também dá diferente. Este dá mais dados, dá mais. Por isso mesmo que a média é maior. Aqui a soma dos quadrados, os dois desvios, o desvio padrão. Pronto, tem aqui o mínimo. O mínimo neste caso é a marca da classe. Depois os quartis. Há aqui uma grande diferença. Perdemos informação, bastante informação. Portanto, a mediana e assim sucessivamente. Aqui temos os dados todos. Eu prefiro sempre trabalhar primeiro os dados, as medidas estatísticas individualmente e depois é que costumo mostrar que afinal a máquina calcula tudo de uma vez sem a gente se preocupar em saber muito bem o que é. Vamos agora para a representação gráfica. Vamos inserir então uma página, ou podemos fazer um gráfico a partir daqui também. Logo imediatamente a partir da página de listas e folha de cálculo podemos construir um gráfico. Vamos fazer aqui e ações, onde é que está? Inserir, não, dados, gráfico. Portanto, temos aqui no menu dados. O gráfico de resumo é a partir de uma tabela. E um gráfico rápido que neste momento não está ativo. Portanto, só me permite fazer um gráfico de resumo, que é um gráfico com os dados tabulados. Eu vou fazer essa opção. Gráfico de resumo. A lista é a marca. E a lista de resumo, ou seja, a frequência, é a frequência absoluta. Não quero que me divida a meio. Aqui está a dizer visualizar em página dividida, ou seja, vai-me dividir a meio esta página. Não, eu quero uma página só. Nova página. Vou fazer OK. Temos aqui os nossos dados representados através de um histograma. Só que para este histograma, as nossas classes não estão de acordo ao que nós construímos. Temos de ser nós a alterar. Ora, vou precisar de 155, vou puxar aqui a escala mais para cá. E vamos precisar aqui do 183, vou puxar um bocadinho para cá. E agora, com o lado direito do rato, vou definir as minhas barras. Portanto, eu quero a largura de barra, quero que seja igual. E quero dizer que é 7, que era a amplitude, não é? Portanto, a largura é 7. E o alinhamento, aqui no alinhamento, basta-me colocar um qualquer limite de uma qualquer das classes. Pode ser o mínimo, que era 155. Mas pode ser outro valor qualquer, desde que seja o limite ou inferior ou superior de qualquer uma das classes. Vou fazer OK. E temos aqui portanto, este histograma foi construído a partir de uma tabela de resumo, portanto, uma tabela de valores, neste caso, frequência absoluta. Vou abrir, então, como ia fazer há pouco, uma página de dados estatísticos. Vou dizer que a minha variável a ser representada é a variável altura. E eu agora, a partir daqui, podia definir o histograma, fazendo semelhante ao que fiz há pouco. Só que aqui são os dados simples e ali estão os dados agrupados. No entanto, se eu usar as mesmas classes, portanto, vai-me dar exatamente igual àquele. Vamos fazer aqui o diagrama de extremos e quartis. E temos aqui o mínimo, primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Estes são, digamos, os dois gráficos que fará mais sentido
na representação de uma variável quantitativa contínua. Novamente guardar.